Fala galera, beleza? Meu nome é Wilder Ribeiro, sou engenheiro, especialista em diagnóstico empresarial. Seja muito bem-vindo a Efeitos Desejáveis. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teoria das restrições. A teoria das restrições surgiu na década de 80, quando Eliyahu Goldratt apresentou ao mundo o processo de pensamento através do livro A Meta. Um romance muito bacana, esse livro, super indico. A teoria das restrições eu particularmente gosto muito, foi uma das ferramentas que eu utilizei no meu mestrado e é basicamente o processo de pensamento que a gente usa aqui no Efeitos Desejáveis para diagnosticar a empresa, né? A gente aplica treinamento, faz diagnóstico de empresas de diversas áreas. Para a gente entender um pouquinho sobre a teoria das restrições, primeiro, entenda que o objetivo da teoria das restrições é ganhar dinheiro, é fazer com que a organização ganhe dinheiro, porque esse é o objetivo principal de uma organização. Então, se você é empresário, se você é gestor de canais, trabalha com vendas, se liga nesse vídeo que ele interessa muito para você. Primeiro ponto, a teoria das restrições, ela entende que todos os problemas de uma organização, eles estão interconectados, ou seja, todos eles estão relacionados em causa e efeito. E eles estando relacionados em causa e efeito, a teoria das restrições ela entende ainda que os problemas também estão relacionados em causa e efeito. Então, a partir do momento que você tem uma série de problemas, um vai criando o outro e originando outros e alimentando outros. Então, a teoria das restrições entende que, como eles estão interligados, existe, na verdade, um problema central, na qual a teoria das restrições chama esse problema de restrição, que essa restrição ela alimenta e ela mantém, e ela realimenta, né, digamos assim, e mantém todos os outros problemas. Então a teoria das restrições ela parte do princípio que a partir do momento que você identifica a restrição e que você foca na restrição, você consegue trazer melhorias para o sistema. Então você pode simplesmente focar em resolver problemas menores, certo? Vai lá, apaga um, resolve outro, tudo mais, só que o problema acaba voltando de novo, não é? Então, a partir do momento que você identifica a restrição, que você elimina a restrição, certo? Entende-se que, como elas estavam interconectadas, todos os outros problemas também vão desaparecer no seu sistema. A restrição ela pode ser exemplificada como elos de uma corrente, ou seja, você tem lá uma corrente, né, de aço que tem um dos seus elos, né, um ligado ao outro, e eu tenho um elo mais fraco, ou seja, a resistência daquela corrente ela é determinada pelo elo mais fraco. Vamos supor, por exemplo, que a gente tenha uma força puxando, uma força F1 puxando para um lado, e eu tenha também aqui uma força F2 puxando para o lado contrário. Ou seja, a resistência da corrente vai ser medida exatamente pelo elo mais fraco, né? Qual a força necessária até que a corrente arrebente. E aquele elo fraco é a minha restrição. Então, investir em outros elos, por exemplo, se eu investir nos outros elos aqui, fortalecer e tudo mais, esse investimento ele se torna, na verdade, um desperdício, porque eu tinha que investir no elo fraco. Para você entender um pouco, é como se fosse, vamos botar um exemplo aqui de uma esteira de produção, onde eu tenho a primeira máquina que faz 2 blocos, a segunda máquina que trata 2 blocos e uma terceira que só consegue tratar um bloco, bem no final do processo. Aquele cara que consegue tratar só um bloco, ele é a restrição, porque atrás dele ele gera estoque. Então, onde tem estoque, tem fila, tem restrição, né? Então, o que eu preciso fazer? A partir do momento que eu identifiquei a restrição, o primeiro passo é melhorar aquela restrição, certo? E o segundo passo é subordinar todo o processo à restrição também. Ou seja, vamos pegar o exemplo aqui, vamos supor que eu não consiga fazer que essa máquina, melhorar ela a ponto de eliminar o estoque, ou seja, fazer ela produzir 2, mas eu consigo fazer ela produzir a partir de agora 1,5, né? Ela produz um bloco mais uma metadezinha, certo? O que eu preciso fazer agora? Eu melhorei a restrição, agora eu preciso subordinar todo o restante à restrição. Eu não consigo fazer ela virar 2, mas eu consigo agora baixar todo o processo para 1,5, de forma que eu elimine aquele desperdício que eu tinha antes com o estoque, certo? Então agora eu tenho todo mundo gerando 1,5 em um processo contínuo, né? Então eu melhorei a restrição e eu subordinei todo o processo à restrição. E a gente falou um pouquinho sobre os 4 passos da teoria das restrições nesse primeiro momento, que é identificar a restrição, melhorar a restrição, subordinar o processo e
procurar novas restrições. E para você ter ideia, esse processo de pensamento ele avançou tanto que na década de 80, o Goldrich, quando ele escreveu a Meta, ele falou um pouco sobre a aplicação disso no chão de fábrica, né? Então, para quem trabalhava, a galera da engenharia de produção, né, já viu bastante sobre a aplicação de teoria das restrições dentro de ambiente de fábrica. Só que esse mesmo processo de pensamento ele é aplicado a várias outras áreas. Por exemplo, esse outro livro aqui do Goldrich, quando ele escreveu, chama-se A Escolha, ele aplica a teoria das restrições à realidade de recursos humanos, né? Quer dizer, um outro processo. Esse outro aqui chama-se Não é Sorte. Esse livro fala um pouquinho da teoria das restrições aplicadas ao varejo. Então, quem trabalha com varejo também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Esse outro livro aqui chama-se Corrente Crítica. Ele fala sobre a gestão de projetos. Então, a galera de gestão de projetos aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria das restrições aplicada também à realidade de gestão de projetos. E por fim, esse último aqui chama-se Não é Óbvio, que é uma continuação do livro, né, A Meta, que fala também sobre a aplicação de teoria das restrições, e tem alguns outros livros do Goldrich também que não estão nessa coleção aqui. De qualquer forma, nos próximos vídeos, acompanha, se inscreve no canal, porque a gente vai falar sobre vários casos. Então a gente vai passar, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a árvore de realidade atual, que é exatamente como é que a gente cria essa relação de causa e efeito e a gente identifica a restrição de uma forma muito mais assertiva. Então, curta, compartilha e marca aí o seu amigo que se interessa pelo assunto e que isso pode ajudar. E uma outra coisa, nós temos também um grupo de WhatsApp só para empresários e gestores de vendas, né? Então, se você quiser participar também, deve ter um link abaixo aqui, né, para o grupo, e a gente bate um papo prévio e, enfim, vamos todo dia ali a gente vai estar carregando um vídeo e a gente discute um pouco mais a fundo o que é falado aqui no vídeo, a gente bate um papo cabeça lá com esses empresários, com essa galera que está participando com a gente no grupo. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade, sobre a aplicação prática de teoria das restrições na área de distribuição. Então, você que trabalha com distribuição de, sei lá, de alimento, bebida, recarga, ou sei lá, a distribuição que você trabalhar, participa com a gente, você vai ver um pouquinho de teoria das restrições aplicada à distribuição. Depois, a gente vai falar um pouquinho também de teoria das restrições aplicada à loja. A loja, aplicada a franqueado, aplicada a varejo, aplicado a N coisas. E por fim, né, que é a cerejinha do bolo, deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar, está aqui. Nós vamos falar sobre teoria das restrições aplicado ao livro Mais Esperto que o Diabo. Isso aqui é muito bacana. Quero chamar a sua atenção para participar com a gente dos próximos vídeos, para você entender um pouquinho sobre teoria das restrições, sobre que tipo de diagnóstico nós fazemos aqui na Efeitos Desejáveis. E isso é altamente aplicado para a sua empresa e é uma ferramenta poderosíssima. E nos nossos cursos de liderança também a gente ensina as lideranças esse processo de pensamento de forma que as lideranças elas possam diagnosticar os próprios problemas, elas possam resolver os conflitos e elas possam apresentar soluções muito mais agressivas no dia a dia aí da empresa. Beleza? Então a gente se vê. Abraço!